Daniel Gabriele é sócio fundador da Organicidade, que é uma empresa que atua na reconexão entre a cidade e a natureza. É bacharel em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, pós-graduado em licenciatura, aprendiz de ciclos naturais com especialização com Ernest Goethe e Valdeli Knapp. Encontrou na agricultura uma forma de expressão, onde o cultivo é uma escultura de ciclos naturais no espaço-tempo. Com essa experiência, ele dando as boas-vindas, Daniel, eu lhe pergunto, o que é agroecologia? A agroecologia é muito interessante, né? Porque o próprio nome ele já traz essa pista, né? Do que ela busca, né? E a gente tem nesse prefixo agro que fala da nossa produção de alimento, né? Da Uhum, nossa do nosso cultivo, do que a gente come. E a gente tem o ecologia, que o ecos vem de casa, né? E aí, uhum, tipo, a ecologia ela fala da nossa casa, da onde a gente mora nesse planeta. Então, é basicamente como a gente conectar, né, a nossa produção de alimento com os nossos bens comuns, né, como a nossa água, nosso solo, né, todos os bens que nós compartilhamos aqui nesse planetinha maravilhoso. Então, mas ela é muito mais que isso, né? Tipo, a agroecologia, ela propõe essa forma de trabalhar a terra, de trabalhar a nossa produção de alimento, uhum, mas ela também traz uma dimensão que é não só ambiental, como econômica, social, né? uhum, Ela é transversal a todas essas questões. Então, você não consegue produzir um alimento sem veneno, né? Sem você ter tipo continuar sendo um alimento bom se você não tem uma boa relação entre as pessoas que produzem aquilo e uma relação entre as pessoas que vendem aquilo, né? Então, uhum, toda essa cadeia produtiva, todo esse processo do trabalho, né? Como você se organizar, como você atuar com o outro, né, com o seu semelhante, né? Se você é uma pessoa racista, você não consegue produzir agroecologia, por exemplo. Então, é um trabalho que visa justamente cuidar e respeitar, né, todo mundo que está nesse planeta e a forma que a gente atua nele. uhum, E ela fala justamente, né, de reconectar, e a organicidade vem muito dentro dessa lógica da agroecologia, né, que é justamente de reconectar esses saberes tradicionais seculares, né? Esses uhum, saberes que estão aí desde que a agricultura existe, vamos botar aí 12 mil anos, talvez, uhum, e você conectar eles com os saberes acadêmicos e com todos os desenvolvimentos científicos que acontecem. Não é uma negação, né, do que existe, mas uhum. justamente essa conexão e encontrar nessa convergência um caminho que seja próspero, né? Por aí, então, como é que a gente pode pensar o que não é agroecologia? Acho que a gente olhar hoje a nossa realidade e esse contexto especificamente que a gente está vivendo, a gente consegue ver muito claramente o que não é, né? Uhum, Então, quando você olha esse agronegócio destrutivo que não respeita nada nem ninguém e que fala que produz alimento, mas na verdade explora a terra, e todo mundo sabe que a nossa alimentação vem majoritariamente, né, 70, talvez 80%, vem de agricultores familiares de pequenas propriedades. Então, né, você olhar para esse grande mercado das commodities que virou a nossa agricultura, isso não é agroecologia, né? Quando uhum, você olha desses atentados absurdos que estão acontecendo, né, de racismo, de, enfim, misoginia, toda uhum, uhum, essa loucura que a gente vê cada vez, né, mais às claras na nossa realidade, a gente consegue ver exatamente o que não é. E as consequências também, né? E aí, claramente, você vê por que não é. A gente escuta agroecologia, a gente logo pensa no campo, a gente logo pensa no interior, né? Mas você tem toda uma experiência de dizer, não, a agroecologia também pode ser algo para a cidade. Como é que é isso? A agroecologia pode ser para a cidade? E acho que é essencial que seja, né? Acho que o futuro das cidades depende disso, assim. Depende da gente repensar os nossos espaços urbanos
e entender que ou a gente cria sistemas resilientes, né? Sistemas que saibam lidar com os extremos climáticos que estão chegando. Então, se você não olhar para o ecossistema em que a cidade está inserida, se você não olhar para essa ecologia da cidade, você não tem muito futuro possível, né? O que forneceu para a gente essa visão também, essa possibilidade de ver mais claramente essa realidade, é justamente morar no Rio de Janeiro, né? Que é o lugar onde a organicidade nasceu, que é basicamente a cidade com a maior floresta urbana do mundo, né? Uhum. Dentro do bioma mais biodiverso do mundo, que é a Mata Atlântica. Então, a gente está num lugar muito privilegiado para entender que a cidade e a floresta precisam coexistir, que a cidade e o ecossistema, né, precisam coexistir. E a gente vê também dentro da cidade as consequências de não pensar isso de forma sistêmica. Então, você pega uma chuva forte, se alaga o Rio de Janeiro, porque a cidade se chama Rio de Janeiro, né? Tinha 300 e tantos rios aqui, a gente aterrou os rios, a gente vive com eles, né, debaixo do asfalto, debaixo do concreto, servindo de esgoto para a cidade. Então, quando você trabalha dessa forma, você não tem como existir meio que a longo prazo, né? Você fica meio datado de acordo com essa realidade. Então, nesse sentido, a gente começou a pesquisar e buscar soluções, né? Quando a gente viu a agrofloresta, a sintropia do Ernest Goethe, por exemplo, a gente viu que, nossa, cara, é possível executar isso que ele faz no campo também dentro de um canteiro, dentro de um vaso, dentro de qualquer lugar, porque é uma lógica, né? É uma Uhum. filosofia mais do que uma técnica específica. Tipo, logicamente é uma técnica, mas ela pode ser aplicada e vista e revista e organizada de acordo com o seu contexto, né? E aí dentro disso, né? E a agroecologia também fala muito sobre diversidade, né? Sobre biodiversidade. Né? Você tem que ser biodiverso para ser resiliente, para existir nesse planeta, porque né, é assim que funciona a vida. Né? A Uhum. diversidade, a complexidade gera mais vida, gera mais abundância, quanto mais complexo o sistema. Né? Então, a gente descobriu as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são basicamente todas as plantas que a gente pode comer, mas a gente não consegue por conta de não ter no mercado, ou de você não ter Uhum. acesso, né, por conta de falta de conhecimento. E aí a gente viu que elas são incrivelmente resilientes, incríveis, e nascem nas frestas do concreto, e nascem, sabe, no meio da rua, e nascem no muro. E a gente às vezes pena para ter um canteirinho com alface e cebolinha, mas se a Uhum. gente coloca beldroega e ora pronobis, as coisas crescem absurdamente, sabe? Uhum. Então, é você olhar para toda essa diversidade e aí você tem esse arcabouço de variedades para trabalhar. Então, você tem planta para qualquer lugar, você tem planta para a sacada da janela, você tem planta para o terraço, sabe? Você tem planta para qualquer lugar, planta de comer, né? A gente faz Uhum. jardins comestíveis pela cidade, então é isso, é como transformar a cidade também numa produtora de alimento, né? Porque a agroecologia também fala sobre isso. Você tem que Uhum. carregar, sei lá, cento e tantos mil quilômetros do seu alimento para chegar na sua mesa, você não tá sendo útil para e você está gastando mais calorias carregando o alimento do que ingerindo ele. Né? Então, tipo, é uma conta que não fecha, sabe? Tipo, o custo de combustível e etc. Então, é nesse processo também que produzir local, consumir do pequeno produtor, né? Tipo, toda essa conscientização do consumo, porque a cidade é um lugar que só se consome. Uhum. Então, introduzir esse pensamento de produzir na cidade, introduzir esse pensamento da consciência no consumo também, faz parte dessa perspectiva de atuar com agroecologia na cidade. Né? Incrível. Me traz uma sugestão de um livro que fale sobre agroecologia. Eu acho que para quem está começando, assim, né, eu acho que quem quer ter acesso ao que é assim, tipo, um grande nome, que é a Ana Primavesi, que é basicamente para mim uma das maiores referências de como trabalhar de forma agroecológica, né, a produção de alimento e a vida também. Que ela tem um livro chamado A Convenção dos Ventos, que são contos sobre agroecologia, e é um livro muito interessante, assim. Um filme, ou uma série, ou um documentário. Nossa, eu fiquei completamente impressionado com esse filme que é o Fungos Fantásticos em português, né? Fantastic Fungi, que é basicamente
esse documentário incrível sobre o que são os fungos, né? E como Uhum. eles estão na nossa vida. E é impressionante. Vale muito a pena ver. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de te ouvir, ver toda essa inspiração e perceber, acima de tudo, que pela sua experiência, há saída para que a cidade não seja apenas uma cidade de consumo. Obrigado. Perfeito. Obrigado, eu que agradeço.